Fala pessoal, Iago Fagundes com mais um vídeo para vocês e hoje um vídeo muito especial. Um vídeo muito especial hoje com meu amigo, membro aqui do canal, Pedro Martins, professor de Educação Física, especialista em lesões e reabilitação. Ele vai falar para a gente mais sobre essa pubalgia de Yamal, essa lesão que vem assustando todo o torcedor do Barcelona, que tá vendo que o jogador volta, volta, mas não volta, né? Volta e não consegue desempenhar. Vai trazer um pouco de luz para a gente nesse mundo de desinformação que a gente vê nas redes sociais. A gente aqui do Blog Runners BR vai tentar colocar uma gotinha de conhecimento, uma gotinha de luz na cabeça das pessoas que têm interesse nesse tema, tá? Então será um vídeo muito especial. E falando de lesão, né? A gente vai falar nesse vídeo sobre a lesão de Yamal. Falando de lesão, tivemos a notícia da lesão de Pedri, né? Esse vídeo vocês devem estar assistindo na quinta-feira. Ficamos sabendo dessa lesão de Pedri na quarta-feira. Uma lesão lesão muscular na parte distal da coxa esquerda, o tempo aproximadamente, o tempo de recuperação, vai a evolução, como é aquela frase que coloca lá, né? A evolução vai marcar a disponibilidade. Eu vi locais falando entre 3 e 4 semanas, já vi outros locais falando que é mais grave, pode durar 6 semanas, enfim, o caos. O momento não é legal, a gente precisa sobreviver como time, estamos perdendo jogadores importantes e não é fácil, tá? Então, a temporada tá no começo, a gente vai ter que sobreviver até a hora que nossos principais jogadores estiverem disponíveis, tá? Antes de chamar no meu convidado aqui, o glorioso Pedro Martins, eu quero agradecimento especial aqui, quero fazer um agradecimento especial aos membros, ao pessoal que está sempre aqui, pessoal que está sempre ajudando a manter o canal, está ajudando aí com comentário, interagindo, hypando. Sou muito grato à participação de todos aqui, sou muito grato ao comentário de todos. Muitos comentários no vídeo passado, muita gente, eu mandei a pergunta, pedi para vocês responderem a pergunta lá no vídeo. O que, é que vocês fariam com o Yamal? Colocaria Yamal jogando do jeito que tá ou pararia? Muita gente optando para deixar Yamal fora há 60 dias, pensando na saúde do atleta. Fiquei feliz de ler esses comentários, de ler essas opiniões. Muita opinião sobre o El Clássico também. Muitos comentários lá, respeitosos, cada um com sua opinião, e isso é o que importa, tá? Não precisa concordar comigo. E sou muito grato a todos vocês, tá? Se quiser ajudar a manter o canal, o botãozinho seja membro. No mais, roda a vinheta pra gente ter esse bate-papo legal com Pedro Martins aí para falar sobre essa pubalgia de Amal, tá? Roda a vinheta. Tô aqui com a fera. Olha a fera aí. Olha o Pedrão. Eu sempre falo dele, tá aí, sempre mandando donation, sempre respondendo a gente, falando alguma coisa sobre lesão. Sempre eu converso com ele quando o assunto é lesão, porque é um cara que sempre passa para mim informações que eu confio. Um cara que passa segurança, e hoje eu tô chamando ele aqui para falar sobre essa pubalgia de Amal. A gente poderia falar hoje sobre lesão de Dani Olmo, poderia falar sobre lesão de Pedro, o que mais tem é lesão. Mas a gente vai focar mais nessa parte de Amal, porque é o que está deixando a gente com dúvida. O cara volta e não volta por causa dessa pubalgia. Então, Pedrão, seja bem-vindo, cara. Eu já passo para você a palavra e vou você explicar para a gente o que é essa tão chata pubalgia aí e que deixa o torcedor do Barcelona, deixa qualquer atleta, na verdade, de cabelo em pé. Salve família Blaugrana, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei claro que vocês estão vendo o vídeo aí, né? Mas vamos lá, de Dani Olmo não vamos falar nem de brincadeira, hein? Que eu tô chateado com o Dani Olmo, hein? Expectativa a mil aí que ele ia dar uma virada de chave aí, mas esperançoso para janeiro. Cara, vamos lá, pubalgia, por onde que a gente pode começar? Falando da pubalgia, cara, do Yamal, se a gente fosse assim, ser bem criterioso, o primeiro aspecto que eu já faria de entrada, Yamal não jogaria os próximos 60 dias. Porque se a gente fizer uma pesquisa bem rapidinha aí, a gente vai ver que tem muitos casos assim, de jogadores que tinham 4, 5 anos ainda de auge de carreira para jogar e a pubalgia tirou os caras do prazer deles, né? Acho que o lance de ser jogador de futebol não é só pela grana, pelo status, porque eu ganhei uma Champions League, porque eu ganhei uma Eurocopa, era um sonho de criança, né? E a pubalgia, ela é uma lesão que ela tem a capacidade de destruir esse sonho. Diferente de um ligamento cruzado, que você faz uma cirurgia simples ali, e aí depois você respeita o período de readaptação e o cara volta, ou uma lesão de tornozelo, que foi a do De Jong, por exemplo, da temporada passada, que deu para tratar com o método conservador, você não precisou fazer infiltração, ou fazer um processo cirúrgico. A pubalgia é uma lesão de altíssima gravidade
uma lesão perigosa e tem que ser tratada com muito carinho, porque senão você perde o atleta, cara. E a gente tava conversando antes sobre isso e você me falou que, diferente das outras lesões, a pubalgia, assim, pode muitas coisas tá ligada à causa dessa pubalgia, né? Então é difícil de Exatamente. tratar isso, né? Não é assim, um ligamento, que faz a cirurgia e tal, né? Você tava falando sobre isso, fala pro pessoal Por, aqui. por exemplo, ó, a lesão do Gava é um bom exemplo para a gente ter um parâmetro. Geralmente, quando um cara faz uma cirurgia hoje de LCA, que você vai fazer a reconstrução do ligamento, geralmente o médico ele vai pegar ali um pedaço do músculo do bíceps femoral, ou ele vai pegar um pedaço do músculo da panturrilha ou do sólio, que é um músculo que faz estabilização do joelho. Dependendo de onde ele pegar ali aquela base muscular, você já sabe que você já tem uma ideia de como que você vai fazer a reabilitação desse cara devido ao corte muscular que ele fez. Tá legal, top, não tem segredo. Então você vai mudar uma vertente hoje. A pubalgia não. A pubalgia ela tem N, ela pode ter, ela tem N fases. Então, por exemplo, um encurtamento severo dos adutores ou do pectíneo, que são a musculatura da parte interna da coxa, ali pode gerar uma pubalgia. Uma pisada pronada, que é aquela pisada para dentro, né? Às vezes você começa a prestar atenção ali no pessoal, tem gente que pisa para fora e gente que pisa para dentro. Geralmente essa galera que tem a pisada pronada, que é a pisada para dentro, pode ocasionar uma pubalgia futura. Vai gerando uma inflamação, vai gerando um desgaste com o passar do tempo. Uma inibição de glúteo médio e de glúteo mínimo, que são os músculos que fazem boa parte da estabilização do jogador na hora de chutar, porque você estabiliza numa perna para chutar na outra, um encurtamento ou enfraquecimento dessa musculatura também gera pubalgia. Então, assim, a pubalgia ela tem que ser analisada de N vertentes, porque às vezes você ataca só um músculo-alvo, e aí você pensa, não, vou atacar os adutores aqui e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Você tem que analisar o glúteo médio, o glúteo mínimo, você tem que analisar os adutores, você tem que analisar até o abdômen do cara, porque na hora de fazer a mecânica de chute, você querendo ou não, você alonga a base do tronco. E aí o abdômen ele alonga e quando você chuta, ele contrai. Então, se o abdômen do cara tiver enfraquecido, também posso ter uma pubalgia, porque essa musculatura ela nasce lá pertinho do pubis. Então, a pubalgia, diferente de outras lesões, ela é uma lesão muito chata, ela é uma lesão complexa, então você tem que fazer muitas análises, muitas avaliações, para você ter um diagnóstico assim, não, a causa dessa pubalgia é isso, a causa dessa pubalgia é esses dois músculos, é a pisada do cara, é um desgaste. E aí você vai criar um protocolo que você vai conseguir tratar o cara. A pisada da perna esquerda, não, da perna direita do Yamal, ela é uma pisada pronada. Então ele pisa com o pé plano, né, um pé retinho, e o outro pé ele pisa aqui. E eu tenho uma leve percepção de que a principal causa da pubalgia do Yamal é esse desnível da Entendendo? pisada. E aí você pode, depois quando você tiver uma oportunidade ali que você vê o Yamal de frente, você pode reparar um pouquinho, a angulação do joelho dele não está reta, ela está um pouquinho para dentro assim, ó, como se um joelho quisesse meio que encostar um no outro. Sei. Então ali já tem um processo também de encurtamento dos adutores do Yamal, né? Então eu ainda não consegui ver na velocidade que eu queria, analisar o frame que eu queria ali, a hora que ele pisa, a mecânica que o tornozelo faz, mas eu tenho essa leve suspeita que a causa da pubalgia do Yamal é a pisada do pé direito. É, é percepção minha, Percepção. é o Sim. que eu trato aqui no dia a dia e tudo mais, então você vai criando ali os seus próprios parâmetros de avaliação. O que é o grande problema da pubalgia? É que a pubalgia, a inflamação do pubis, né? Então, o pubis, o quadril do cara basicamente é uma junção, igual eu estou fazendo com a minha mão aqui, né? Então, não existe músculo aqui. Então, é osso, uma base articular, uma cartilagem, e aí do outro lado, o mesmo esquema, e elas ficam, existe um espaço entre elas, né? Para ela poder deslizar. Então, quando o atleta chuta, o quadril dele desliza um pelo outro. O que é a pubalgia? É quando ele perde esse espaço. E aí, na hora que ele vai deslizar, ele começa a ter fricção. Então, é uma fricção óssea. O que é o foda, cara? Às vezes a gente vê Yamal dando uma caminhada. Você fala, pô, Yamal não tá fazendo a pressão, Yamal não corre. Por que ele não corre? Porque quando ele corre, fricciona. E aí dói, cara. E não é uma dor muscular, é uma dor aguda. É aquela dor que te congela. Entendeu? É a dor que te paralisa, que te dá medo, que te dá receio.
É a dor que te gera um trauma, entendeu? Então é muito complicado, não é uma lesão simples de tratamento. Por isso que no começo do vídeo eu já falei, se tivesse tratando comigo, primeira coisa, 60 dias off. Eu queria falar um pouquinho sobre isso daí, porque o que que acontece? Por que que a gente vê, assim, por que que a gente tá vendo Yamal jogando? Assim, tu de fora que não teve acesso a uma imagem, que não entrevistou ou tirou dúvida com o médico de lá, porque a gente tá vendo que ele voltou travado. Por quê? Uhum. Porque está jogando com dor, porque é uma lesão chata. Mas, então, assim, o que é que tu acha, né, acreditando que você já me falou muito sobre os profissionais que trabalham no Barcelona, que hoje são Uhum. profissionais de grande capacidade. O que é que tu acha que tá fazendo esse pessoal deixar Yamal jogar? A necessidade, a urgência, estão negligenciando mesmo a saúde do atleta? Assim, conversando francamente contigo aqui mesmo, tá entendendo? Porque realmente pra a gente olha assim, muita gente falou nos comentários, eu deixaria mal parado, mesmo sem o conhecimento de caso, eu deixaria mal parado, eu deixaria mal parado. Né? Eu queria escutar um pouquinho o que é que tu acha que pode estar acontecendo. O cara tá jogando, né? Porque a gente fica morrendo de medo, pô. É por isso que eu falei para você que a pubalgia ela é uma lesão perigosa. Porque, por exemplo, Yamal pode terminar o jogo ali. Vamos criar uma suposição aqui que a causa da pubalgia do Yamal é o encurtamento dos adutores e do pectíneo, que são dois músculos que fazem junção na parte medial da coxa. E aí, vamos pensar que o Yamal já sabe que essa musculatura é quem está criando a inflamação do pubis dele. E aí, no decorrer da semana, você libera aquela musculatura, você flexibiliza ela, você aumenta a viscosidade com os processos, com os trabalhos fisioterapêuticos, top de linha. E aí, o que acontece? O grau de dor do cara some. Hum, Então, esse é o perigo da pubalgia, porque qualquer intervenção que você fizer, o pubis que estava aqui, ó, congelado, ele abre. Então, como ele desacopla, aí você sente o quê? Conforto, você mexe, não sente dor, e aí você começa a arriscar fazer um movimento aqui, outro movimento ali e tudo mais. E isso, qual que é a percepção que você tem? Tô zero, tô curado, posso ir para jogo que vai dar bom. aí, Só que B.O. quando chega lá, aí tem o estresse emocional do campo, as cobranças, aí tem a própria pressão que o jogador coloca sobre si, e tudo isso vai afetar a musculatura do cara. E às vezes ali, o que acontece? O Yamal conseguiria jogar 20 minutos no Prime. 20 minutos de Yamal Prime, ou 15 minutos de Yamal Prime, talvez daria certo. Mas 60 minutos, 70 minutos é muito. Então, esse é o perigo da pubalgia. É porque você faz pequenas intervenções e essas pequenas intervenções te dão uma percepção falsa de que você está bom, de que você melhorou, de que a lesão foi embora, né? Que agora você está tranquilo, você vai poder fazer tudo aquilo. E aí, no momento ali do jogo, você vai fazer uma troca de direção, ou você vai fazer um sprint, ou você faz um drible e vai tentar chutar, e aí naquele momento o que acontece? A musculatura encurta e aí você sente. E aí E aí você você começa a fala, sentir. putz, tô sentindo de novo. E aí, o que é o processo que não pode ser feito, em hipótese nenhuma? Infiltrar o cara, Você já me né? falou sobre isso. Porque Kaká jogou a Copa com o pubis 2010. inflamado, e É. aí o que os caras fizeram? Infiltrou o Kaká. Cara, você infiltrou o cara ali, você deu uma injeção de corticoide, de anti-inflamatório, a dor praticamente desaparece. Mas o quadril do cara ainda tá ali, ó, na fricção óssea. E aí o que acontece? Pós-jogo, o cara não vai falar isso para ninguém, mas dói horrores. No outro dia o cara tem dificuldade de fazer as necessidades dele, tem dificuldade de se locomover, de subir uma escada, de entrar num carro, de descer do carro. Então tudo que exigiu a mecânica do quadril dele vai ser dolorida. Então por isso que é uma lesão perigosa, porque pequenas intervenções te dão uma percepção de que você está 100%, mas aí quando você vai para campo e você começa a se mexer, você percebe, cara, eu não estou 100%, eu estava 30%. Eu estava sentindo um desconforto, eu estava sentindo um alívio para fazer alguns movimentos. Mas agora, dentro do quesito do campo, dentro da pressão do campo, da exigência de tudo que eu preciso fazer, o meu pubis não dá conta. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo, eu tiraria Yamal 60 dias, porque não, eu acho que não vale a pena você colocar Yamal, ele joga 15, 20 minutos talvez no Prime, onde ele finta igual o PSG ali, o comecinho dele do PSG é maravilhoso. Driblando todo Quem mundo, viu falou, é Yamal isso voltou, mesmo. né? É. E aí, como é que fica Yamal depois dos 15 minutos iniciais?
não sprinta mais, não corre, a bola chega e toca de lado. O Yamal já é receoso. Por quê? Ali no receio já é dor. O cara Tô já tá entendendo. sentindo desconforto. E aí tem aquela questão, né, Igor? Tem o ego do jogador, né? O É cara não quer isso. sair. É isso. Pois O cara é. não quer sair, o cara quer mostrar serviço, ele tá vendo os companheiros dele ali sofrendo. Aí o cara já deve falar assim: tem 6 caras no DM. Meu time tá precisando de mim. Eu vou sair. Então, ainda tem essa variância ainda que é a psicologia do cara, né? E às vezes, cara, tem o diagnóstico falso do atleta, né? Você faz pequenas intervenções, você faz os testes mecânicos e o cara fala para você, ó, tô Tô bom. 100%, É. tô bom. Aí você pergunta pro cara, tá bom mesmo? Você refaz o teste, o cara fala, não, tô bom. Aí você solta o cara para jogo e é o que a gente tem visto, né? Yamal jogando 10 minutos, 15 minutos bem, depois ele desaparece. Então, esse é a grande complicação da pubalgia. Eu fico preocupado, viu, Pedrão? Porque até o pessoal no grupo, membros do canal, a gente fica conversando lá, o pessoal fala bem assim, a gente já perdeu o Ansu Fati. A gente fala perdeu, entre aspas, né? Porque é muito difícil retomar ali, porque foi um acidente e lesão, atrás de lesão, 3 cirurgia cirurgias, atrás né? de cirurgia. E aí você vê Gavi nessa situação, aí você fala bem assim, qual é a necessidade dessa exposição de um cara de 18 anos, tá entendendo? Com uma lesão dessa. E aí eu te faço essa pergunta, assim, quando é que uma pubalgia vira uma lesão crônica? Quando é que uma pubalgia evolui ao ponto de você chegar e falar, rapaz, agora azedou, esse cara aí vai ser outro atleta, se é que dá pra ser um atleta de ponta ainda, tá entendendo? Eu queria escutar um pouquinho sobre isso. Igão, basicamente, cara, a pubalgia ela vai ficar crônica quando você insistir nessa essa pequena melhora que você tem e aí você já faz uma exigência muito grande, né? Então a pubalgia ela é uma lesão que ela te dá graus. Então, ela pode ir de grau 1 até grau 4. Grau 4 ele já é um processo quase que cirúrgico, o quadril ele já está praticamente calcificado, né? Ele já calcificou, nem desliza mais, né? Nem fricção acontece ali mais. Já é um caso cirúrgico, já é crônico, aí acabou. Então, primeiro aspecto que a gente tem que analisar é o grau dessa pubalgia, né? O que a gente percebe? Pubalgias de grau 1, de grau 2, elas não são de difícil resolução, mas você mesmo assim você precisa deixar o cara pelo menos 21 dias, 28 dias fora, sem estresse mecânico e motor muito abrupto ali, né? Aquela articulação ela precisa regenerar, precisa chegar nutriente, água, repouso. Então, aquela articulação ela precisa se regenerar. Quando é que fica crônico? Quando eu faço uma pequena melhora, eu faço uma intervenção, ela me dá uma pequena melhora e aí eu faço uma exigência muito forte. Aí no outra semana eu faço de novo, outra pequena melhora, outra exigência. E aí vai chegando um ponto que aí o atleta vai estressando e aí o que acontece? Aquela pequena intervenção, agora ela já não dá resultado quase nenhum, porque o cara está ficando assintomático, né? Então, É, antes, uma pequena intervenção gerava 30% de melhora. Na semana 3, a mesma intervenção agora só gera 10% de melhora. Então, a inflamação do pubis do cara está aumentando. E aí, quanto mais inflamado, maior a chance de calcificar. Hoje, o que, graças a Deus, não acontece mais, até porque o American College, que é a grande escola norte-americana que solta os artigos, né, científicos e tudo mais, muitos preparadores físicos parou, né, de fazer infiltração em atleta, né? Ah, vamos fazer ali uma infiltração de corticoide, vamos fazer uma infiltração anti-inflamatória, vai tirar a dor do cara. Realmente, vai tirar a dor do cara. Só que aí tem uma contrapartida. Eu também vou desidratar a articulação do cara. Então, naquele instante ali, você faz a injeção, o cara sente uma melhora, ele sente um conforto, ele tem a percepção de que ele está bem. 4 ou 5 dias depois, o que acontece? Aquela articulação ela desidrata. Então, agora a gente tem uma articulação que está inflamada, e aí você acha que ela tá boa, mas ela não tá, ela tá com a percepção falsa de melhora, porque ela tá medicada, e agora ela tá inflamada, mais desidratada. E aí, se eu coloco esse cara para jogo, com estresse mecânico alto, com uma exigência alta, o que, que vai acontecer? Na hora da regeneração dele, o quadril do cara vai calcificar, porque é uma medida de defesa do corpo. É a maneira que o corpo encontra para se blindar. Então o corpo fala, velho, não tá dando certo, o cara tá sentindo dor, vamos calcificar o cara. E aí calcifica, encurta a musculatura do quadril do cara,
E aí o movimento do cara fica restrito, e aí o que acontece? Se o cara forçar a mecânica de chute, forçar uma mecânica de passe, uma troca de direção, um sprint curto, vai sentir dor abrupta. Então, se antes doía 5, agora dói 9. Então, é isso que transforma uma pubalgia crônica. A grande sacada positiva é, hoje, pouquíssimos preparadores, pouquíssimos fisioterapeutas aderem ao uso de De corticoide e corticoide. anti-inflamatório ali local. Hoje os caras entendem, olha, vamos tirar o cara para jogo, é melhor ficar 6 meses sem jogar do que a gente crucificar a carreira do cara. A gente tem um exemplo muito bom, não é pubs, mas também é um jogador do Barcelona, que a gente perdeu o cara para da Copa do Mundo. Um Titi jogou infiltrado, né? Titi, sim. Jogou infiltrado, beleza, campeão da Copa do Mundo, a carreira do cara logo em sequência já acabou. Então, assim, a gente vê que um Titi nunca mais foi aquele jogador. Por quê? Porque o Titi jogava, carga mecânica alta, estresse alto. Final de jogo fazia o quê? Fazia todo o protocolo de recover, de reabilitação no cara, fazia outra intervenção de corticoide, de anti-inflamatório ali, a dor de um Titi parcialmente desaparecia, daqui 2, 3 dias um Titi jogava de novo. Então, um mês de Copa custou aí 5 anos da carreira do Titi, né? Aqui até aposentou, né? Aposentou Vai. recentemente aí, tá? Então, Pedrão, confirmando as coisas que você já vinha falando pra gente, se fosse você, Pedrão Martins, quebradeira, ia mal, 60 dias off. Mesmo, vamos supor que ele tá com a pubalgia de grau 1, mesmo dizendo que tá levezinho, você, mesmo assim, 60 dias pra garantir ali, pra não ter nenhum probleminha no futuro. No mínimo, 45. No mínimo Velho, 45. se lá, vou faz de conta que a gente é o DM do Barcelona, lá a porta bate na porta. E aí, 45 dias. É Sei. o mínimo, 45 é o mínimo. E aí 60 para você entregar o cara assim no prime, para você saber que todas as estruturas que você poderia mexer, fortalecer, fazer algum tipo de intervenção mecânica ou motora, elas ficaram extremamente alinhadas, né? Então eu faria isso. E eu acho que assim, não sei como que é o meio do Yamal, né? O staff do Yamal. Mas para um cara que provavelmente tem a pretensão de jogar a Copa do Mundo, cara, você poder fazer um tratamento de 45 dias seria extremamente vantajoso. Pra chegar na Porque, Copa bem. por quê, cara? Porque nesses 45 dias, véio, tu não vai tratar só a pubalgia do cara. Tu não vai ficar 3 períodos do dia só batendo na pubalgia do cara. Não, você vai ter tempo para trabalhar outras coisas com o cara. Então você ainda pode melhorar ainda mais a base muscular dele, do tronco, das costas, né, o posterior de coxa. Você pode deixar ele mais forte do que ele já está. Voltar um atleta bem melhor. Então, assim, a gente pode, exatamente. Então, a gente pode falar assim, ó, me entregaram um Yamal nota 8 e eu devolvi um Yamal nota 12. O cara tá Perfeito. acima do 10, entendeu? E é aquilo que a gente fala muitas vezes, né? Pô, sinto falta dos jogadores do Barcelona terem uma imposição física maior. Na Sim. técnica, ninguém ganha, né? Sim. Tecnicamente falando, inteligência com bola, ninguém ganha. Mas seria muito legal. Se a gente fosse pensar assim, pô, tô com DM cheio, preciso do cara, e a Mal merece, merece. Agora é deixando de sair do prospecto profissional e vindo para o humano. E a Mal merece ficar 30 dias off. 30 dias cuidando do pubis, fazendo toda semana, fazendo a ressonância magnética novamente, reanalisando, refazendo os testes, fazendo 2 períodos de fisioterapia, né, dormindo, talvez até procurar um psicólogo esportivo nesse período. Então, Yamal como um ser humano, agora não falando como um futuro preparador, falando como um ser humano, Yamal merecia ficar esses 30 dias off aí para ele poder cuidar, para ele poder tratar. É um cara de 18 anos e a gente já perdeu o Borjan, né, velho? Borjan era para ter sido um cara assim Bem que lembrado. era para virar o braço direito do Messi, né? É. Então, a gente perdeu o Borjan por detalhes, né? A perda do Borjan foi detalhes de lesão. Querer trazer o cara antes do tempo, forçar o cara quando não deveria forçar. Então, eu acho que Yamal, ele merece pelo menos 30 dias. O ideal seria 60, mas pelo Entendi. menos 30 off ele merece demais. Pois é. Pessoal, eu espero que o Pedrão tenha ajudado aí a esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas que a gente tinha sobre a pubalgia. Um membro valioso igual esse, estou trazendo hoje aqui para vocês
Sou muito Valeu grato pela demais. participação dele aqui. E eu tenho certeza que se você tiver alguma dúvida, colocar nos comentários aí, ele vai chegar e vai responder, tá? E toda a sorte do mundo para nosso glorioso Yamal. Predão, velho, obrigado demais pela participação, viu, velho? Cara, eu que agradeço. Fica aí a dica, se o pessoal quiser falar de lesão, quiser colocar nos comentários aí, quiser me marcar. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas na madrugada nós tudo se resolve. A gente acorda para dar um suporte ali para recém-nascida, mas a gente vai ali. É isso mesmo. E aí, cara, com o maior carinho do mundo, vou responder, vou explicar, passa o WhatsApp, quiser me chamar no privado também, a gente dá uma ajuda aí, porque realmente o nível de desinformação sobre lesões de atleta tá, nossa, tá muito alto. A gente escuta cada porcaria e tem hora que é complicado. Mas é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, galera, um abraço.